Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre os motores família 2, mais uma vez. E dessa vez eu vou falar especificamente dos cabeçotes 8 válvulas. Tem duas versões principais de cabeçote 8 válvulas, que são os com tucho roletado e com tucho liso. Aqui eu tenho que fazer um pequeno disclaimer. Eu o tempo todo falo durante o vídeo tucho roletado, e na verdade é balancim roletado. E por algum motivo eu sempre confundo essas duas palavras, né? Tucho é a peça que carrega de óleo para poder sustentar a válvula na regulagem correta, né? E o termo correto é balancim roletado, mas o vídeo inteiro eu fiquei repetindo tucho roletado, tucho roletado. Preparem-se que toda vez que eu falo tucho roletado, eu estou me referindo ao balancim, foi só um erro de expressão. E aí eu vou mostrar as principais diferenças entre esses dois cabeçotes, né? Focado principalmente em adaptação, o que você precisa saber para para colocar um cabeçote no lugar do outro. Não são coisas com dificuldade exagerada para se fazer, mas tem alguns detalhezinhos que é bacana saber. E também curiosidades entre os dois cabeçotes, né? Aqui eu tenho um cabeçote família 2, 8 válvulas, 2.0, o famoso 140 HP, né? Que é com tucho roletado, admissão de plástico e afins, né? E aí aqui eu tenho um outro, também 2.0, família 2, com tucho liso e aí admissão de alumínio, né? As tampas de válvulas de ambos são iguais. O que muda na tampa sempre é essa capinha aqui, então no caso do tucho roletado, essa capinha do flex está escrito com o X verde. Com o X vermelho é o cabeçote com admissão de alumínio, então é um cabeçote igualzinho esse aqui, só muda essa capinha, né? Os com tucho liso vão ter o Flex Power com o X vermelho, né? Só que essa capinha você tira fácil, então pode acabar te confundindo. A forma mais segura é olhando pelo coletor de admissão. Se o coletor de admissão for de plástico, é praticamente certeza que esse cabeçote é com tucho roletado, né? E aí as tampas de válvula dos motores são exatamente iguais, né? Então não tem diferença nenhuma nela, nem na parte interna, nem externa e nem na circulação dos gases aqui por dentro, né? É tudo igual. O formato da tampa é tudo igualzinho. Então na tampa de válvula a única diferença mesmo é essa capinha que pode ser trocada por várias serigrafias diferentes que você tem. As gaiolas do comando também são praticamente idênticas. A construção e a injeção do alumínio é praticamente idêntica. Então a gente tem aqui na parte interna da gaiola do comando, a parte que, quando eu digo interna, que fica virada para a admissão, né? Tem essa pequena diferença aqui, que com tucho roletado, que é esse caso aqui, ele tem um posicionamento para o sensor de fase do comando. E a gaiola do cabeçote para tucho liso tem uma furação semelhante aqui, mas ela vem desde os casos que eram carburados, e aí a bomba de combustível ficava aqui. Então, de resto, é tudo igual. A tampinha de lata que vai aqui no fundo também é idêntica para os dois. E aí na frente aqui vai a bobina, né? A lubrificação dos comandos é exatamente igual. Entra aqui pela parte de trás do cabeçote, sai aqui na frente. Automaticamente já lubrifica todo o comando e vai para o resto do cabeçote, né? Nos dois casos é exatamente igual. As travas do comando também são exatamente iguais. Dois parafusos aqui e aí fixa na borda do comando ali. E os retentores também iguais, do mesmo tamanho. Em resumo, as duas gaiolas são exatamente iguais porque na parte do comando que fica em contato com a gaiola, os dois comandos são exatamente iguais, né? Os comandos. Aqui a gente já consegue ver uma grande diferença. Essa diferença é apenas com relação aos lobes. No caso do tucho liso, os lobes são mais largos e aí eu tenho a lubrificação dos lobes pelo próprio lobe, né? Então o óleo entra aqui pelo centro do comando e o comando é oco, então ele passa por dentro o óleo se espalha por dentro do comando e sai em cada um desses furos aqui. Para fazer a lubrificação do lobe em contato com o comando, pelo próprio lobe, né? Já no tucho roletado, a lubrificação do lobe vem do tucho. E aí, a hora que eu for mostrar os balancinhos, eu mostro como funciona essa lubrificação. Então, a principal diferença entre os dois comandos está na lubrificação. Porque essa diferença de formato do lobe é mais por conta do tipo do balancim do que uma mudança para performance no comportamento do motor do carro. O comportamento dos dois comandos no funcionamento do motor é muito semelhante, apesar do formato dos lobes serem completamente distintos. Lá no comportamento de funcionamento do motor do carro, os dois são muito iguais. E aí a lubrificação dos pontos do comando que ficam em contato com a gaiola também são iguais.
né, a entrada de óleo para poder distribuir o óleo para o comando, e as saídas para lubrificação em cada um dos pontos da gaiola. Né? O parafuso de fixação aqui também é igual nos dois, né? A posição que o pino fica nos dois também é exatamente a mesma. O encaixe da polia é igual, o ponto de fixação está no mesmo ângulo com relação aos lobes do comando. As duas polias são iguais, inclusive tem o mesmo código de fabricação. Tudo ok. Em alguns comandos desse com tucho roletado, tem uma conexão do óleo com a ponta do comando aqui. Nesse aqui é travado, então não sai óleo aqui na ponta. Agora, em alguns comandos com tucho roletado, eu já vi acontecer de ter vazamento de óleo atrás da polia aqui, e aí esse vazamento de óleo é pelo parafuso aqui do comando. Então tem que colocar lá a cola de rosca no comando para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Os cabeçotes. A saída de escape dos cabeçotes é exatamente do mesmo tamanho. Esse cabeçote aqui, do tucho liso, ele já teve uma preparação aqui, então já foi alargado a portinha aqui de cada um dos furos para ficar exatamente do tamanho da junta e aí do tamanho do coletor de escape. Né? Essa diferença de tamanho aqui das saídas no cabeçote liso é que esse cabeçote já foi preparado, mas originalmente ele é exatamente igual, assim, irregular e menor do que o coletor de escape. Então nesse caso aqui o diâmetro só foi igualado ao coletor de escape. Mas essencialmente isso aqui é tudo igual, o diâmetro interno aqui também é igual, o formato é igual. Então pro coletor de escape não tem diferença. Aí tem uma diferença na fundição aqui, no ponto onde fica a vela. Né? No cabeçote com tucho roletado a gente tem essa área em volta do sextavado da vela. E aí aqui no tucho liso essa diferença não tem. Né? Para esse cabeçote que é mais antigo, não sei dizer se nos cabeçotes de ano muito parecido, também não vai ter essa diferença aqui, porque parece que é só uma questão de fundição isso aqui. E esses dois cabeçotes aqui tem 10 anos de diferença de um para o outro. Talvez em cabeçotes mais novos, isso aqui seja mais, essa parte de fundição externa aqui seja um pouco mais parecida. Aí na admissão sim a gente tem alguma diferença. No cabeçote com tucho liso, mesmo esquema. Mais uma vez, esse cabeçote para tucho liso, já foi feito um acabamento aqui na porta de entrada, para deixar do mesmo tamanho da junta de admissão e do mesmo tamanho da admissão de alumínio. E aí foi feito esses cavadinhos aqui, bem na altura onde fica o bico. Mas originalmente ele é todo irregular assim e é redondo, igual está aqui. Mas aí a gente já consegue perceber que no cabeçote com tucho roletado, o diâmetro é muito maior. E o diâmetro interno também é maior. Então, a galeria da admissão desse cabeçote aqui é maior. E isso contribui diretamente para conseguir a potência a mais que esse cabeçote aqui é responsável para dar para aquele motor de 140 HP. Né? Aqui tem uma inscrição 2.0 e aqui tem uma inscrição 1.8. Esse cabeçote aqui veio em um Astra automático 2.0. Eu tirei esse cabeçote do motor que nunca tinha sido aberto. Então eu tenho certeza absoluta que esse cabeçote aqui veio no motor 2.0. E eu já peguei outros motores 2.0 com o mesmo tamanho aqui na entrada, apesar daqui tá com a inscrição 1.8. E eu já peguei também outros motores 2.0 com essa inscrição 1.8 aqui. Já no 140 HP veio escrito 2.0. Não sei por que lá dentro da fábrica acabava vindo motor 2.0 com essa inscrição aqui. Mas eu já peguei cabeçote 2.0 com tucho liso que tinha escrito 2.0 aqui e as mesmas dimensões desse cabeçote. Então, acredito que isso aqui acaba não fazendo, essa inscrição acaba não fazendo muita diferença no diâmetro de entrada aqui das válvulas, né? Na galeria de entrada antes da válvula de admissão. Uma outra coisa é que para prender a admissão no tucho roletado, a admissão de plástico é presa com parafuso. E as admissões de alumínio do tucho liso são com um prisioneiro, né? E aí as admissões. Aqui uma admissão do tucho roletado, de plástico. O diâmetro da boca aqui é exatamente o mesmo. As dimensões são muito parecidas. Esse plenum ele tem uma construção melhor, um dimensionamento interno melhor do que o de alumínio. Para carro turbo, ele acaba não aguentando muita pressão. Então se você socar pressão demais aqui nesse plenum, ele vai estourar as emendas aqui, que são feitas por ultrassom. No caso de turbo, a admissão de alumínio acaba sendo melhor. A furação da admissão é exatamente a mesma. A admissão de alumínio encaixa perfeitamente aqui no cabeçote para tucho roletado, então dá para colocar essa admissão de alumínio aqui, meter uma turbina e boa. E a admissão de plástico obviamente vai encaixar. A admissão de plástico também encaixa no cabeçote antigo, só que aí tem algumas diferenças para os parafusos aqui, porque como é com prisioneiro tem uma rosca no início dessas arruelas de plástico que estão fundidas aqui no plástico, e aí isso incomoda um pouco lá, então tem que abrir esses
essas arruelas aqui um pouquinho para poder passar a parte da rosca. A maior diferença é que quando a gente vai colocar esse pleno de plástico no cabeçote para tucho liso, o coletor de admissão encaixa perfeitamente aqui na furação. O suporte do alternador para essa admissão aqui é diferente. E aí falta esses dois prisioneiros aqui. Lá no cabeçote com tucho roletado, obrigatoriamente ele já vem com admissão de plástico. E aí o suporte do alternador precisa dessa peça de metal para poder fixar o alternador em cima. Na admissão de alumínio, a haste do alternador vem aqui nesse ponto, e aí eu não preciso ter uma outra peça. Tem um detalhe de adaptação que tem que ser feito quando vai se colocar o coletor de admissão de plástico num cabeçote com tucho liso. Para colocar o coletor de alumínio no cabeçote com tucho roletado, ok, não tem que fazer adaptação nenhuma. Mas o contrário, sim. Os pontos de fixação para borboleta são exatamente iguais, né? Aí aqui eu tenho uma área um pouco maior na entrada, as distâncias do parafuso são as mesmas. Aqui vem com um prisioneiro mais comprido, porque ele já é com borboleta eletrônica, então o corpo de alumínio da peça da borboleta eletrônica é maior, mas aí é só uma questão de trocar esses prisioneiros aqui, né? O coletor de plástico também já tem esses dois pontos aqui para injeção de gasolina, né? Que no caso do motor flex. Quando você tem um motor flex com admissão de alumínio, a entrada do injetor de gasolina é aqui nessa rosca. Tem uma ponteirinha aqui e vem a mangueira do injetor de gasolina aqui. A flauta para fixação dos bicos é aqui. Tem uma pequena diferença, as duas flautas são diferentes, né? A flauta do coletor de alumínio é com a entrada do combustível pela lateral aqui, então a mangueira vem de baixo. A flauta do coletor de plástico, a mangueira vem por cima do coletor e entra no meio da flauta. E a fixação, né? No coletor de plástico só tem 2 pontos de fixação. As duas flautas têm essas diferenças, mas aí é a entrada do combustível, fixação da flauta e é só isso, né? Tamanho e tal, mas isso acaba não influenciando no funcionamento do motor. Então se você troca um coletor pelo outro, vai precisar da flauta também, porque aí você não consegue, a distância dos bicos é a mesma nas duas flautas, só que você não consegue colocar uma no lugar da outra por conta da fixação. A questão da entrada do combustível até é fácil de resolver, mas a fixação da flauta acaba ficando deficiente. Então, quando vai fazer uma adaptação, pega o cabeçote completo, pega com flauta junto, mesmo que os bicos não venham, tem que ter a flauta. E aí se vai fazer a adaptação só do coletor de admissão, de um cabeçote para o outro, por conta do pleno do cabeçote de plástico ser um pouco mais eficiente, tem que pegar o coletor de admissão de plástico com a flauta dele. As juntas de admissão e de escape são iguais para os dois, isso aí é ok, assim, não tem diferença, então pode comprar a mesma junta para os dois. Esse furo aqui, que fica no meio da admissão, que está escuro aqui no cabeçote com tucho liso, é um furo de circulação que vem de lá do escape. Então no cabeçote com tucho liso, no cilindro 3 tem um furo aqui que conecta com o outro lado. Já no cabeçote com tucho roletado não tem esse furo no cilindro 3. E aí aqui do outro lado, na admissão, é fechado, é completamente fechado. Então não vai ter essa diferença. Geralmente a junta de admissão vem com esse furo aqui e com uma argolinha de metal aqui no meio, mas aí nesse caso não vai ser usado. Junta de cabeçote. A junta de cabeçote para os dois cabeçotes são exatamente iguais. Nesse caso aqui tem uma junta de papel para motor flex. O cabeçote com tucho roletado vem com junta de aço, que aí é a famosa junta do Astra Flex lá. Mas as duas juntas são exatamente iguais e elas também servem para o motor 16 válvulas. Por conta de ter mais qualidade, a junta de aço é preferível. Mas essa junta aqui, se for sabó, por exemplo, que é o caso dessa daqui, vai resolver o problema do carro numa boa e funciona perfeitamente lá. 8 e 16 válvulas. Tanto o cabeçote com tucho liso ou com tucho roletado, as juntas são todas exatamente iguais. Pode colocar qualquer uma no lugar da outra que não tem problema. O furo para a entrada de circulação do óleo também é igual nas duas, né? Os pontos de circulação de água e de retorno do óleo também são exatamente iguais nas duas. As válvulas, no corpo das válvulas, elas são exatamente iguais, tem o mesmo diâmetro, tem o mesmo formato, tem uma concavidade aqui que muda um pouco de desenho de uma para outra, mas dá para dizer que da haste para baixo as válvulas são exatamente iguais, tanto de admissão quanto as válvulas de escape. A maior diferença nas válvulas está na cabeça da válvula. O ponto onde a válvula é travada lá em cima da mola é diferente nos dois casos. Então as travas da válvula são diferentes
e o formato da cabeça da válvula é diferente, e aí acaba que o comprimento da válvula é um pouquinho diferente, mas isso não vai fazer diferença no funcionamento. Essa válvula com a cabeça mais estreita aqui na ponta e com mais pontos onde as travas da válvula fixam, são as válvulas do tucho roletado. E essas válvulas, com uma marca só para travar, para prender a trava, é a do tucho liso. Os pratos de mola mudam, esses são os pratos de mola do tucho roletado. Os dois lados são exatamente iguais. E esses dois aqui são os pratos de mola do tucho liso. Escape é esse prato maior e admissão é esse prato menor. No final das contas, os dois, a base dos dois onde a mola fica encostada, ficam exatamente na mesma altura. Aonde a mola apoia com relação ao topo da válvula, fica exatamente a mesma distância para os dois casos. Daqui do prato, desse prato maior que é o da válvula de escape. As duas válvulas têm o mesmo comprimento, então essa diferença que a gente consegue enxergar na usinagem aqui acaba sendo compensada pelo prato. Já no caso do tucho roletado, a usinagem tem a mesma medida para os dois. E aí essa altura é a mesma, mas por conta já da usinagem. Então os dois pratos são iguais. E aí a mola, da base da mola para a ponta da válvula tem a mesma distância, mas aí não tem essa diferença de prato, né? A mola é cônica na ponta e a mola do tucho liso é inteira, reta. Tem uma diferença isso mola original, né? Tem uma diferença de diâmetro aqui no material e a mola do tucho roletado tem uma carga menor. Então o cabeçote com tucho roletado tem mola com a carga menor. O menor atrito do comando de válvula com o balancinho exige que eu precise ter menos pressão para retornar a válvula. Isso permite que eu use uma mola com uma carga um pouco menor, que é o caso da mola para o tucho roletado. Finalmente, o que dá o nome para o cabeçote, o tucho roletado. Tem esse nome, obviamente, porque tem um rolamento aqui. E aí o tucho liso é o comando que desliza aqui em cima. E o que faz ele deslizar é o óleo que é a camada de óleo que fica aqui. No caso do tucho liso, o princípio de funcionamento é o mesmo da bronzina com o virabrequim. É aquele filme de óleo que faz com que o metal deslize um por cima do outro sem deteriorar o metal aqui. Já no caso do tucho roletado, eu preciso também ter lubrificação, porque senão o metal acaba se desgastando, mas não existe essa fricção de material. É o comando de válvula deslizando em cima desse rolete aqui que transmite o movimento. Então no tucho roletado eu tenho isso aqui, comando de válvula em cima do rolamentinho aqui. E no tucho liso eu tenho o princípio de funcionamento é o mesmo, né? O comando de válvula desliza em cima do tucho, e aí é o filme de óleo que faz com que o comando de válvula consiga deslizar por cima do tucho sem gastar ele. Para que esse óleo chegue até aqui, o que eu expliquei lá no começo. O óleo entra aqui pelo meio do comando e se espalha por dentro do comando, que é oco, né? É um eixo oco isso aqui. E aí o óleo entra, espalha aqui por dentro e começa a vazar por cada um dos lobes, né? E os pontos onde o comando fica em contato com a gaiola. E aí esse óleo saindo por aqui, ele já sai e lubrifica o ponto onde ele vai ter que empurrar o balancinho para baixo. E agora vem a diferença dos tuchos. No caso do tucho do balancinho roletado, eu tenho esse tucho com a cabeça menor. Na verdade, o tucho mesmo é essa peça menor aqui. No cabeçote com tucho roletado eu tenho... é praticamente um adaptador isso aqui, né? Porque é só uma carcaça para poder fazer o tucho servir aqui no cabeçote. Os dois têm o mesmo diâmetro, o tucho de um serve no outro tranquilamente. Então a usinagem dessa parte do cabeçote é exatamente igual. O óleo entra para dentro desse adaptador aqui, preenche e aí chega no tucho para poder carregar o tucho. No caso do cabeçote com tucho liso, com balancinho liso, o óleo já vai direto no tucho. Tudo isso aqui é o corpo do tucho. Como que o óleo chega até o tucho? Ele entra por baixo aqui no cabeçote. Em ambos são iguais. Ele vem de lá do bloco, entra nesse furo aqui. Chega aqui em cima, entra na gaiola do comando. Por aqui, ele vem metade... aqui tem um furo. Aqui tem uma conexão que encontra com esse outro furo aqui. Aí ele chega aqui nessa galeria, entra dentro do comando. Aqui dentro do comando, entra nesse furo, passa por dentro do comando e espalha para cada um dos lobes. No caso do tucho roletado, ele vai lubrificar só os pontos onde o comando fica em contato com a gaiola. E no caso do tucho liso, ele vai lubrificar cada um dos lobes, porque o comando está cheio de óleo e o óleo fica vazando por esses furos. Depois disso o óleo desce aqui, tem uma conexão, é um furo diagonal aqui, e aí tem uma conexão com esse outro furo que faz descer aqui o óleo. Então, qual que é o princípio?
O óleo sobe por aqui, entra na galeria, lubrifica o comando, desce por esse outro furo e aí lubrifica toda essa galeria aqui. Esse ressalto que tem aqui, ó, tem uma galeria ali dentro. Aqui dá para perceber dentro do tucho, se vocês olham dentro do cabeçote, tem em cada um dos tuchos tem um furo aqui, que é feito por essa tampa, né? Entra uma broca gigantesca que fura todo esse espaço. O óleo que entrou por aqui espalha por essa galeria, preenche o tucho, seja lá qual for o modelo do tucho, né? Então, preenche esse corpo aqui em volta, enche o tucho de óleo, o excedente de óleo de dentro do tucho vai lubrificar essa cabeça aqui do balancinho, que está trabalhando ali desse jeito, né? O comando está apertando ele aqui, e aí para ele poder deslizar aqui em cima do tucho, é um óleo que sai aqui pela ponta do tucho, sabe? Esse pontinho aqui é uma tampinha que se move, né? Depois que o óleo espalhou para os 4 tuchos de escape, ele passa por uma outra galeria que desce nesse ponto aqui, ó. Então são duas brocas que entram na diagonal, assim, e aí se encontram lá no meio. Então o óleo circula, o óleo preenche esse espaço aqui dentro do lado do tucho, desce, sobe de volta aqui e sai no tucho de admissão, que é o mesmo esquema. Lá dentro o óleo chega exatamente nessa altura, preenche o espaço, carrega o tucho e sai na ponta do tucho para poder lubrificar o balancinho. O óleo todo banha isso aqui e as válvulas são lubrificadas aqui por cima, né? Aí a mola montada aqui com a carga em cima da mola e aí o balancinho assim. Então o comando fica o tempo inteiro. Nesse caso aqui eu tenho essa tampinha aqui e aí tem mais um encosto pro balancinho, então o comando está aqui empurrando a válvula para baixo. No tucho roletado tenho essa capa aqui para poder deixar o tucho grande, o balancinho direto aqui e o tucho vai direto na cabeça da válvula. E aí o comando fica... Então o formato de funcionamento é exatamente o mesmo. Cada vez que o lobby do comando dá uma volta, ele empurra a válvula para baixo. A ponta do lobby empurrando o tucho para baixo. Pro balancinho roletado, a lubrificação funciona um pouco diferente. No balancinho com tucho liso, a lubrificação vem pelo meio do comando. Para o tucho roletado, a lubrificação do rolete aqui, do rolamento, com o comando de válvula, vem da ponta do tucho. Aqui na ponta do tucho, depois que o tucho carrega, vaza óleo por aqui. Esse óleo preenche esse ponto aqui do balancinho. Então a ponta do tucho está encaixada aqui no balancinho e ele acaba fazendo esse movimento. E aqui tem um pequeno furo. Esse furinho aqui, ó, que fica em cima do tucho, o excedente de óleo sai aqui e espirra no rolete. E aí é esse óleo que espirra aqui que vai lubrificar o rolamento. Então, se for um motor com sujeira, com borra excessiva, ele pode acabar entupindo isso aqui e aí vai faltar a lubrificação. E isso pode fazer com que a gente tenha esse tipo de problema no comando. Essas marcas aqui, ó, são de falta de lubrificação no comando. É bem comum acontecer de sujeira causar esse tipo de problema. Uma outra coisa que também pode causar esse tipo de problema de desgaste prematuro do comando é o óleo muito grosso. Esse motor com tucho roletado tem que usar um óleo mais fino. Geralmente a especificação nos manuais está 5W30. No caso dos tucho liso, a GM coloca lá que você pode usar de 5W30 até 2050. O manual do Astra, por exemplo, tem lá no manual do proprietário que a quantidade de óleo, de viscosidade de óleo que você pode usar é bem larga. Já no tucho roletado não, é 5W30 e acabou. Porque a gente precisa de um óleo com uma viscosidade menor para conseguir passar com pressão por esse ponto aqui e conseguir lubrificar o rolamento que tem aqui embaixo do comando. O tubo de circulação da água é exatamente igual nos dois casos. Encaixa igual, tem o mesmo formato. Válvula termostática também igual, mesma temperatura para circulação, é tudo igual. Tem vários formatos com ângulos diferentes aqui para essa saída da água, mas o tubo é exatamente igual nos dois casos, né? E aí o O-ring de vedação aqui também funciona exatamente do mesmo jeito. Aqui no bloco é tudo igual. Então 1.8 até 2.4 é tudo semelhante, né? Para o encaixe daquele cabeçote ali. Na entrada da circulação do óleo e daí bomba de óleo, no caso dos 2.0 tudo igual, né? 2.4 muda a bomba de óleo, mas a fixação do cabeçote e os pontos de circulação de água e de óleo são todos iguais, né? Aí esse aqui é um motor do Astra 140 HP Flex
e aí pistão reto, né? Caso você queira pegar o cabeçote do tucho roletado com admissão de plástico, você vai precisar do suporte do alternador que fica aqui embaixo. É esse suporte aqui, tem esses 3 pontos de fixação aqui no bloco. E aí lá em cima no cabeçote usa aquele outro suporte de alumínio que fica do lado do coletor de plástico. Mesmo que você esteja colocando só o coletor de plástico, você precisa mudar, pelo menos em cima ali, precisa fazer uma adaptação no suporte do alternador, porque você não vai ter mais o ponto de fixação que antes era no coletor de alumínio, né? O foco desse vídeo foi mostrar as diferenças entre os cabeçotes para que eu possa adaptar um no lugar do outro e do coletor de admissão. Eu não foquei aqui no funcionamento do comando de válvula, nas diferenças de funcionamento dos dois comandos de válvula. Aqui só foi mostrado por que eu não posso colocar um comando de válvula no lugar do outro. As diferenças do comportamento dele para o funcionamento do carro é um outro vídeo que trata só de comando de válvula, né? Mas, de um modo geral, o principal que a gente precisa saber para poder substituir um cabeçote pelo outro, eu tentei esclarecer tudo. Então é isso aí, né? Mais um cliente satisfeito e até a próxima.